Gente, eu cresci escutando essa frase, que a pressa pode estragar até as coisas mais simples da vida. E hoje, depois de adulta, eu entendo realmente o porquê que a minha mãe sempre falava essa frase. Esses dias eu tava olhando na internet e acabei vendo um vídeo, assim, aleatório mesmo. Só que esse vídeo mexeu muito comigo, que foi acaba falando sobre esse tema, né? E o que eu sempre cresci aí escutando, sobre pressa, sobre a gente fazer tudo muito no automático. E esse vídeo mexeu um pouquinho comigo. Esse vídeo me fez ver como a pressa, o automático tá tão presente na nossa vida, né, no nosso dia a dia aí, que às vezes a gente nem percebe o que tá acontecendo e nem percebe as coisas que a gente acaba fazendo no automático mesmo. Era uma pessoa, gente, que na correria do dia a dia aí resolveu, gente, coisa simples, coisa boba assim, colocar ração pro cachorro um dia antes. Por motivo assim, ela ia sair no outro dia muito cedo, então ela resolveu adiantar algumas coisas. E nesse adiantar, resolveu colocar a ração antes pro cachorro. Quando acordou no dia, né, seguinte, ela viu que a vasilha do cachorro tava com muita formiga, gente, muita formiga mesmo. E, na verdade, tinha até mais formiga do que ração. Então, esse vídeo dela me fez parar e me fez pensar um pouco sobre o quanto, às vezes, a gente quer adiantar muito as coisas. A gente quer viver o amanhã, né? O amanhã nem chegou e a gente já quer viver o amanhã antes de realmente viver o hoje. O que tá acontecendo? E foi uma coisa muito simples, que foi colocar uma ração para um cachorro. Uma coisa assim que a gente faz no dia a dia que a gente nem percebe que a gente tá fazendo, né? É uma coisa automática. Eu tenho um cachorro ali, então eu tenho que colocar ração. Então, para adiantar, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar hoje, para deixar já adiantado, para amanhã já resolver a metade dos meus problemas. Só que não, né, gente? Nesse vídeo aí, o que ela mostrou, né, foi que ela foi adiantar alguma coisa e acabou que no dia seguinte já teve um trabalho dobrado. Além de somente colocar a ração para o cachorro, ela ainda teve que lavar a vasilha do cachorro ainda para tirar, né, as formigas que estavam ali. Então isso faz a gente pensar um pouco se a gente não está realmente vivendo o futuro, vivendo o amanhã e esquecendo realmente do hoje, de viver o hoje, de curtir o hoje, né, de aproveitar o hoje. E quantas vezes, né, gente, a gente faz isso no dia a dia nosso? Não quer dizer que é um pote de ração que você vai colocar. É no nosso dia a dia mesmo. É alguma coisa que a gente quer adiantar demais, então a gente nem espera o amanhã chegar, a gente já chega em casa, já chega. Tem gente que trabalha o dia inteiro, chega em casa e já tá pensando no que você vai fazer amanhã. Você não tá nem curtindo ali o que você vai fazer hoje, o que tá ali para acontecer hoje dentro da sua casa, né? Eu falo muito com o Bruno que as pessoas estão vivendo hoje de passagem em casa. Eles não estão realmente vivendo o que tem que viver dentro de casa, né? É muita correria, é muito eu chegar, eu tenho roupa para lavar, né? Donas de casa aí, eu tenho roupa para lavar, eu tenho comida para fazer e já vai fazendo tudo no automático assim, senta na frente do celular ou da televisão e ali a gente vai ficando, vai ficando, vai ficando. Quando a gente vê, acabou a noite, né? Mais ou menos um dia. Nunca falo que foi menos um dia na nossa vida, né? Foi um dia a mais que a gente viveu e a gente deve agradecer. E o engraçado é que muitas das vezes a gente nem percebe que a gente tá vivendo no automático, né? A gente, às vezes eu falo com o Bruno assim que muito antes, né? Eu tinha duas cachorras, né? Uma morreu. Então, o que acontece? A gente tá tão assim acostumado quando a gente tava naquela vida na correria, né? A gente tava tão acostumado a chegar dentro de casa, a já ver a carinha deles ali, a já colocar a ração, mas a gente não para pra pensar, a gente é só no automático. Peraí, eu tenho que colocar ração, eu tenho que colocar água pra eles, eu tenho que mudar, mas não é simplesmente de ração, né, gente, que eu tô falando aqui. É de tudo na vida da gente. É um contexto de tudo, né? Até mesmo com os filhos, né? Com a família. Então, tem tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para pensar agora no que você tá querendo, não, meu filho. Nem marido, agora não dá para conversar, não. Então, se você quiser conversar, vem aqui na cozinha que a gente conversa aqui enquanto eu tô fazendo o que eu tenho para fazer, né? A gente não para, não senta, a gente não tem aquilo de parar mais para sentar para tomar um café, né? Num post passado que eu fiz no short, eu até falei sobre isso, né? A gente não se bobear, a gente nem sente mais aquele cheirinho da fumaça do café
subindo, porque a gente não tem mais tempo para isso, né? E nem é que a gente não tem tempo, é que a gente não consegue parar um pouco, porque a gente tá vivendo no automático. No muito o que eu tenho que fazer agora, eu tenho que passar um café correndo, aqui eu já pego a xícara e já saio para ali tomando café, já volto de novo, já deixo ela em algum lugarzinho aqui e saio correndo. A gente nem consegue mais sentir o cheirinho do café que a gente mesmo tá fazendo. E é aí que eu falo, gente, enquanto a gente pensa que a casa poderia ser um lugar de descansar, um lugar de pausa mesmo pra gente, acaba virando um lugar de passagem, né? Que a gente chega assim tão no automático de fazer tudo que a gente não consegue viver a nossa própria casa, sentir a nossa própria casa, né? Que deveria ser um lugar onde que a gente recarrega, a gente brinca que a gente recarrega as nossas baterias, né? E às vezes muita gente fala, gente, que é falta de tempo, mas na verdade nem é falta de tempo, né? Nem é porque tá faltando tempo, é porque às vezes a gente não sabe aproveitar as horas que a gente tem aquele tempo. A gente não sabe fazer o nosso tempo, né? Isso que eu brinco com o Bruno. Tem vezes que a gente é assim, tem vezes que a gente chega e fala, nossa senhora, não deu tempo de fazer nada hoje. Não, é porque a gente não se organizou, a gente tá tão no automático que a gente não se organizou e a gente não parou um pouco pra gente falar, opa, peraí, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? E aos poucos a gente vai mudando isso aí, né? Que em casa mesmo era assim. Bruno principalmente chegava e falava, nossa, eu tenho muita coisa pra fazer, hoje eu vou ter que ver o que eu vou começar. Aí a gente sempre brinca com ele, começa pelo começo, né? E dá pausas, né? Faz pausas, pensa um pouquinho, não fica só, não, eu vou ali, volto aqui. Não, faz as coisas com calma, com pausa, sente as coisas. Hoje a gente tá com muita falta de sentir as coisas. A gente tá sempre com pressa, sempre tentando adiantar tudo, sempre querendo adiantar para sobrar tempo amanhã, só que nunca sobra tempo para amanhã, porque talvez o que a gente tá adiantando hoje seria o tempinho que a gente tem ali para descansar. Então a gente tem o que eu falei com vocês aí, que foi o vídeo que eu vi, né? Ela quis adiantar alguma coisa para amanhã não precisar fazer. Só que para ela foi muito contrário, porque no outro dia ela acordou e teve trabalho dobrado 2 vezes. Então não foi simplesmente só olhar a ração do cachorro, né? Ela teve que limpar a vasilha e também colocar de novo a ração, né? Então isso acaba deixando pra gente aí um aprendizado aí sobre viver no automático. Talvez viver melhor, gente, não seja fazer mais coisa, mas sim fazer com menos pressa, né? Menos automático. Nós mesmos aqui em casa, gente, tá aprendendo isso a cada dia, né? A cada dia a gente aprende um pouquinho aí e vou falar pra vocês, gente, faz muita diferença na nossa vida, no nosso dia a dia e como família, faz muita diferença, gente. E eu quero saber de vocês aí, vocês têm vivido a casa de vocês ou vocês só simplesmente estão passando por ela aí todos os dias? Comenta aqui, deixa os comentários aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho da notificação e deixa seu like que é muito importante aqui para nós. E até o próximo vídeo. Tchau!